Os animais podem ser médiuns? Eles podem servir de intermediários entre os encarnados e os desencarnados? Esse é o nosso assunto de hoje. Capítulo 22 do Livro dos Médiuns. Legal. Vamos começar nosso trabalho. Confesso a vocês que eu acreditava que esse estudo do capítulo 22 seria um pouco mais tranquilo, mais fácil, mas todo estudante da doutrina sabe que a doutrina é sempre importante a gente mergulhar um pouquinho mais. Então, acredito que vocês já estejam com o livro aberto, com o capítulo pronto, para a gente estudar um pouquinho sobre a mediunidade dos animais. Esse estudo ele foi motivado devido a uma discussão na academia de Paris, no centro de Paris, no centro espírita, que eles estavam discutindo a possibilidade dos animais terem mediunidade, serem médiuns. Aí, num determinado momento, um espírito, Erasto, que demonstrou ser um dos coordenadores dos estudos da mediunidade no livro dos médiuns, ele deu uma mensagem esclarecendo sobre alguns pontos. Então, o mais importante desse estudo foram esses pontos que foram esclarecidos por Erasto, que fala como a mediunidade funciona. E aí é super importante para o médium saber como a mediunidade funciona. Porque isso é a vida dele, é a vida do médium, é a nossa vida. Então, todas as vezes é importante a gente lembrar, sinalizar, estudar sobre esse tema. Não é à toa que nós estudamos o livro dos médiuns. A partir disso, a gente precisa agora abrir o nosso estudo. Eu vou abrir o nosso estudo e vamos fazer sempre como nós fizemos. Eu não vou ficar editando, porque é como se nós estivéssemos ao vivo aqui numa sala de aula. Então, os erros comuns, isso tudo vão acontecer, né? Sem problema nenhum. Isso não é problema, tá bom? Então, vamos aos estudos. Abrindo a primeira página, nós vamos encontrar, eu vou olhar para a câmera do estudo, para a tela, nós vamos ver essa definição do livro dos médiuns no item 159. E aí eu preciso ler, não tem jeito, tá bom? Para a gente ir acompanhando cada passo. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso, raras são as pessoas que delas não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Essa é uma definição que Allan Kardec deu generalizada para a mediunidade. Agora vem a segunda parte que muita gente esquece, essa segunda parte. Então, é costume a gente perceber, a gente escutar as pessoas falarem assim, ó, todo mundo é médium. Mas a gente não sabe por que dessa definição. E isso é muito importante para nós, sabermos essa definição. E a segunda parte ele diz o seguinte: todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Bom,
Aí é que vem um grande detalhe, né? No livro dos médiuns, Allan Kardec teve essa preocupação de dizer que a mediunidade, ela é inerente a todo mundo. Por quê? Porque a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, ela faz de forma corriqueira, de forma consciente do médium, né, da pessoa, ou inconsciente. Ela não sabe que está existindo. Nós vamos ver isso em vários livros da doutrina espírita, não é? Um grande exemplo disso, André Luiz, num livro dele, cita que ele encontra um repórter num bar, tomando um café, fumando um cigarro e escrevendo uma matéria. E ele estava nessa matéria querendo incriminar, denegrir uma família. E junto dele tinha um espírito mal intencionado que queria também denegrir essa família. E esse médium, essa pessoa, esse repórter, ele estava absorvendo os pensamentos daquele espírito. Ele estava sendo um médium, ele estava sendo um meio de comunicação, escrevendo num papel para depois colocar no jornal. Esse repórter era consciente do que estava acontecendo? Não, não era. Porém, ele estava sendo um médium, um meio de comunicação entre os espíritos. Então, essa é a definição generalizada. Mas, para os espíritos que estudam a mediunidade, que fizeram o livro dos médiuns, ser médium é aquele que tem a faculdade, chamada faculdade ostensiva. É aquela que é uma patente dos espíritos. Você consegue comprovar a existência do espírito através da mediunidade. E nós vamos ver que essa definição, não é que nós vamos encontrar dentro dos estudos do livro dos médiuns de forma mais clara. Ou seja, o médium é aquele que tem a faculdade de forma patente. Embora exista a definição generalizada, que é correta também, porém a gente precisa saber colocar cada uma delas. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Vamos seguir o estudo? Vamos embora. E Erasto, ele abre a mensagem dele mostrando para a gente como construir uma forma de pensar. Nós sabemos que nós estamos estudando uma doutrina filosófica, um aspecto filosófico. Então, ele mostrou para a gente a forma de pensar. Uma doutrina filosófica é uma doutrina da busca do conhecimento. Nós vamos perceber que a gente não recebe, não tira da doutrina espírita respostas prontas. Nós vamos ter que nós tiramos fragmentos de vários livros, vamos ter que juntar muitas coisas. E, no fim, nós vamos chegar a conclusões. Conclusões essas que estão relacionadas com a nossa condição. Ou seja, as nossas conclusões sempre serão relativas. Relativas ao quê? À nossa condição de inteligência e de moral. Então, por isso, é uma doutrina que sempre está em progresso. Por quê? Porque nós, se estamos trabalhando, lutando, desenvolvendo a inteligência, a gente está em progresso. Então, Erasto, ele fez questão de mostrar isso no começo da mensagem. E aí vamos ler o que ele fala. Em virtude deste axioma, quem pode o mais, pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e os outros animais e servimos deles para as nossas comunicações na espécie humana. Então, ele fala aqui que houve uma argumentação, e essa argumentação se concluiu, porque se nós podemos mediunizar os materiais, nós podemos mediunizar os animais. Então, vamos ver o que ele fala desse raciocínio. Então, ele diz o seguinte, o que chama de filosofia. Então, ele usa a lógica, que é uma condição da filosofia. Então, nós vamos ver que na lógica você tem o silogismo. Na doutrina, a gente vai usar sempre o silogismo. Então, o que diz é o seguinte,
você tem premissas, e essas premissas, elas vão dar conclusões, certo? Então, a lógica é a lógica da somatória, do operador E. Então, você precisa ter premissas verdadeiras para ter conclusões verdadeiras. Essa é a lógica. Então, ele fala o seguinte, que as pessoas que estavam concluindo sobre que se eu posso mediunizar o material, logo eu posso mediunizar os animais. Quem pode o menos, pode o mais. Quem pode o mais, pode o menos. Então foi essa lógica que foi usada. Ele sinaliza que essa lógica não foi boa. Por quê? Porque se passou por uma premissa que não é verdadeira. Então, é uma falácia, que eles chamam de falácia. Ele chamou isso de sofisma. O que é o sofisma? Os sofistas eram os pseudos filósofos que ganhavam, na época da Grécia, ganhavam para enganar, para criar ideias falsas, usando premissas falsas, que tinham a aparência de verdade. Então, quando ele diz o seguinte, se você está dizendo que nós mediunizamos o material, isso não é uma verdade. Nós não mediunizamos o material. Nós usamos elementos do médium para atuar na matéria. Isso não é mediunizar. Então você está partindo de uma premissa falsa para chegar a uma conclusão falsa. Tá bom? Isso é muito importante para a gente. Então vamos ver o que ele fala. O que chamais em filosofia ou antes em lógica é pura simplesmente o sofisma, né? Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano, deves poder animar a matéria já animada, e particularmente pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo, não é isso. Não pode ser assim. É o que ele afirma. Ou seja, você está usando uma premissa falsa para chegar a uma conclusão falsa. Vamos continuar? Primeiramente, entendamos-nos bem acerca dos fatos. Que é o médium? Então, o que ele está fazendo agora? Ele está construindo, ele está apresentando as premissas para que ele chegue a uma conclusão, tá bom? Vamos ver qual é a primeira premissa que ele fala. O que é um médium? É o ser, é um indivíduo que serve de traço de união para que esses possam comunicar-se facilmente com os homens. Eis aí, como eu falei lá atrás, qual a definição que os espíritos usam para o médium? É a definição generalizada? Nós estamos começando a ver que não. Espíritos encarnados, por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Essa é a primeira premissa que ele diz. Ele diz o seguinte, é preciso que tenha um médium para que haja a comunicação, tá bom? Vamos ver se há uma segunda premissa? Há um princípio que, estou certo, todos os espíritos admitem, é que os semelhantes atuam com os seus semelhantes e com os seus semelhantes. Essa é uma segunda premissa que ele usa. A premissa de que o espírito ele atua ao seu semelhante e não seres que não sejam da mesma espécie. Ora, são semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados, não é? Essa é a segunda premissa que ele usa. Vamos ver a terceira premissa? Vosso perispírito e o nosso procedem no mesmo meio, são de natureza
idênticas. São, numa palavra, semelhantes. Ele liga aí a necessidade de ter um perispírito de uma mesma natureza. Para quê? Para que haja uma sintonia, uma mistura, uma fusão. Então ele usa uma terceira premissa, que possui uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós, espíritos desencarnados e encarnados, pormos muito pronto e facilmente em comunicação. Então, essa é uma terceira premissa dele. Ele está usando essas argumentações para chegar a uma conclusão. Vamos lá? Vamos seguir? Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que lhe suprime toda refratariedade e que estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que nos facilita a comunicação. E, em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte daqueles que não são médiuns. Aí, vamos voltar para quê? Para nós. Vamos sair da nossa tela. Vocês viram que os espíritos, no Livro dos Espíritos, nas conclusões deles, nos estudos, eles falam assim: existem médiuns e não médiuns. Mas como assim? Se a definição diz que todo mundo é médium. Por isso que eu pedi muita atenção de vocês nesse conceito. O conceito que usualmente só chamamos de médium aquele que tem a faculdade que patenteia a presença dos espíritos. Viu como é importante a gente colocar os conceitos no lugar? Mas e os outros são médiums também? Todos nós somos, em graus diferentes. E aí, ele cita a tela refratária. Aí é uma condição muito especial. Erasto já falou sobre essa tela refratária, principalmente no capítulo dos médiuns de efeito físico. Então, ele afirmou que o ser humano, o encarnado, no encarnado existe uma tela de proteção. Que tela de proteção é essa? Para que existe essa tela de proteção? Qual a função dela? A função dessa tela é isolar o encarnado do plano do espírito desencarnado. Por que essa função é importante? Porque senão nós viveríamos 24 horas por dia em contatos com os espíritos. Então, não teria sentido a encarnação. A encarnação é necessária, reduz as possibilidades do espírito, coloca o espírito nesse mundo de 3 dimensões para que ele viva apenas uma vida, para que ele consiga concentrar-se nesta vida. Caso contrário, ele não conseguiria isolar determinadas condições que ele precisa trabalhar. Para isso existe a tela refratária. Então, o médium, aquele que nós conhecemos como os que promovem os fenômenos, essa tela refratária, ela é mais frouxa. O trabalho mediúnico em si, de desenvolvimento, é você aprender a relaxar essa tela. Quando você relaxa essa tela, deixa ela mais frouxa, o perispírito ele se expande.
O perispírito se expandindo no nosso campo magnético, o nosso campo perispiritual alcança limites maiores e pode se misturar com outros campos. Lógico que quando nós alcançamos com os fluidos espirituais outros campos, nós temos a percepção desses campos. Logo, o médium é aquele que está, vamos dar a palavra, aberto para as vibrações espirituais. Então, o desenvolvimento da mediunidade é o médium conhecer esse fator, aprender a lidar com essa condição e controlar através da sua vontade. Para quê? Para que ele não seja uma pessoa que a qualquer momento, a qualquer hora, ele seja influenciado pelas vibrações que temos no nosso mundo. As vibrações de outros espíritos. Senão, qualquer espírito chega perto dele e faz o que quer. Então, isso é uma condição muito importante. É essa tela refratária que é importante para o médium perceber que existe, não é? Vamos continuar aqui o que ele diz. Dizem os espíritos, mediunizam a matéria inerte. Dizem, os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Fazem que se movam? Sim. Mediunizam? Não. Então, portanto, mais uma vez digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Então, o que ele está dizendo aqui? Os efeitos físicos, eles explicados por eles, o espírito se une aos fluidos do médium. Por quê? Porque esse médium tem essa tela refratária mais frouxa, mais à vontade. E há uma mistura desses fluidos. Assim, o espírito ele consegue transmitir o seu pensamento, ele consegue dar forma às energias, aos fluidos mediúnicos. Então, ele não mediuniza. É diferente. Viram porque ele fez questão de explicar essa questão, essa nomenclatura, esse conceito. Por quê? Porque estavam usando o conceito generalizado da mediunidade. Por quê? Porque, bom, se eu tenho um ser humano, se eu tenho um encarnado, e esse encarnado ele sente a presença dos espíritos de algum modo, os animais, e ele é médium, não é? Ele sente a presença dos animais, ele sente a presença dos espíritos, ele percebe as influências espirituais, e ele é um médium, classificado como médium, mesmo ele não tendo nenhuma faculdade ostensiva, né? Essa palavra vocês vão ouvir muito. Então, o animal, ele percebe a presença dos espíritos? Sim, ele percebe. Ele vê espírito? Sim, ele vê espírito, não é? Ele sente alguma coisa quando o espírito é bom ou quando o espírito é ruim? Sim, ele sente. Então, se ele sente, então ele é médium. É a mesma coisa. Ele usou o mesmo axioma, não é? O silogismo. Se um sente é médium, o outro sente é médium também. Só que não é bem assim, não é? O encarnado, quando nós falamos o sensitivo, ele percebe, porém existe algo de diferente nos animais, que é o perispírito. O perispírito dos encarnados é da mesma natureza dos desencarnados. E aí há uma transmissão de pensamento. Sendo que o encarnado, ele recebe esse pensamento, ele recebe esse influxo da vontade do espírito desencarnado e exterioriza isso.
mesmo não sendo consciente do que está acontecendo. Tá bom? Então, isso foram essas premissas que Erasto usou para ter a conclusão. Não, o animal não é mediunizado. Por quê? Porque ele não tem o perispírito adequado, ele não tem a capacidade de inteligência adequada para isso, e ele não consegue, principalmente, manifestar, ele não consegue ser um meio de comunicação com os espíritos encarnados. Ou seja, imagine um espírito querer passar uma mensagem para mim através de um cachorro. Não é? O espírito fala assim, ó, fale para ele que ele precisa melhorar em algum ponto da sua vida. Como é que o cachorro vai dizer isso para você? Correto? Então, isso é mediunidade. É isso que ele classifica como mediunidade. A percepção, a sentir o plano espiritual, sentir vibrações, não é mediunidade, é animismo. São os poderes da alma, é característica da alma, é característica de cada um, certo? Então, cada um, ele sente dependendo dessa tela refratária, sendo mais frouxa ou mais apertada. Por isso existem pessoas que não sentem absolutamente nada. Elas estão completamente isoladas e nem sequer conseguem conceber que existe um plano do espírito. São completamente materialistas. E outros já percebem muitas coisas, não é? Sendo que na humanidade, nos encarnados, a comunicação dos espíritos é automática. Um sonho, o pensamento que um espírito tem por você, você capta e pode exteriorizar ele. Aí, nesse caso, quando você exterioriza o pensamento do espírito, a vontade do espírito, você está praticando a mediunidade, que vem sobre a base do animismo. E aí, quando nós estudarmos animismo, vai ficar um pouco mais claro isso. Então, muitas pessoas usam animismo como mistificação. E não é isso. O animismo é o alicerce onde a mediunidade acontecerá. Logo, se não houver animismo, não há mediunidade. O que acontece? É uma balança. No começo da mediunidade, existe mais animismo e menos mediunidade. E aí, com o treinamento, as coisas vão fazendo assim, até ter mais mediunidade e menos animismo nas comunicações. Correto? Vamos ver o resto do que Erasto fala? Vamos procurar um pouquinho mais? Vamos seguir. Ele repete: não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união dos fluidos similares, o que não achamos nem nos animais e nem na matéria bruta. E aí eu vou acrescentar, ele precisa da similaridade dos fluidos para se entregar, né, integrar ao perispírito e ali fazer a transmissão de um pensamento, de uma ideia. Se você não tem um perispírito similar num animal, ele não consegue fazer essa acoplagem, tá certo? Então ele diz, não há a mediunidade. Por fim, ele cita uma condição que muitas pessoas usam para validar o porquê não se deve dar passe magnético num animal, tá bom? Eu vou ler e aí a gente vai analisar um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, olha, o senhor T disse
magnetizou o seu cão. E qual o resultado chegou? Matou o cão. Portanto, o infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido aurido numa essência superior à sua essência especial da sua natureza de cão. Ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico do animal, propriamente ditos, aniquilaríamos instantaneamente se o mediunizassem. Vamos dar uma pausazinha aqui, vamos entender o que ele está falando. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já deram um passe magnético no animal e esse animal morreu? Pode ser que nenhum deles, correto? E aí, como a gente fica se a informação que nós temos aqui de Erasto, no livro dos médiuns, é que o animal morreu devido a uma magnetização? Fica essa pergunta. Daí, a gente precisa pensar um pouquinho. Por esse motivo, muitas pessoas dizem que não se deve dar passe magnético em animal. A primeira questão a ser discutida e ser feita, há uma pergunta a ser feita, que é: o passe magnético que hoje se faz nos centros espíritas é a mesma coisa do que a magnetização que Erasto fala? É uma boa pergunta. A gente precisa descobrir, não é? O que era essa magnetização que Erasto fala no livro dos médiuns? Bem, para a gente falar um pouquinho de magnetização, a gente precisa falar um pouquinho de o seu criador aí na era moderna, porque isso, a magnetização, o passe magnético, isso tudo já existe há milênios. Todas as civilizações conheciam muito bem isso, não é? Algumas, inclusive, era corriqueiro, como a egípcia. Eles já usavam isso e a população usava isso. Depois, na época de Jesus, todo mundo sabe, tem os terapeutas, e aí a imposição de mãos, e isso se vem ao longo do tempo. O que era, então, o que Mesmer fez ressurgir? Mesmer, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso quando nós fizermos o nosso curso de passe magnético, nós vamos ter uma playlist só para isso, e vai ser bem longo, porque nós vamos começar a falar lá desses experimentos egípcios até os dias de hoje, chegando principalmente a Mesmer, não é? Mesmer lançou essa ideia quando ele defendeu a tese dele, que a tese dele falava sobre um elemento universal que impregnava e unia tudo no universo. Então ele fez uma tese dizendo sobre o equilíbrio que exercia os astros e a influência deles na nossa saúde. Mesmer, é difícil a gente encontrar literatura de Mesmer, mas a ideia principal de Mesmer era essa, que existia um elemento primordial, universal, onde que todos nós estamos inseridos dentro dele. E a influência de cada elemento, de cada substância nesse universo, causa o equilíbrio. Por isso, os astros estão nas posições que estão. E essa influência, ela recai sobre o ser humano.
que também age e reage nesse elemento universal. Essa é a ideia principal de Mesmer. Então ele dizia que quando o indivíduo está em desequilíbrio com esse elemento universal, lhe causa doença. E a ação dele como indivíduo, magnetizando o doente, o paciente, força que esse elemento universal entre em equilíbrio no seu organismo. Essa era a ideia principal de Mesmer, né? Assim, em palavras muito, muito rápidas. E ele chamou esse elemento de fluido cósmico universal. Então, a ideia do fluido cósmico universal, Allan Kardec tirou dos estudos de Mesmer. Allan Kardec, para quem não sabe, ele estudou durante 35 anos a prática do mesmerismo, do magnetismo animal. E Mesmer fazia justamente a prática que nós encontramos no Livro dos Espíritos, que é perguntas e respostas. Então, a ideia do fluido cósmico universal vem de Mesmer. E a ideia de magnetização é o indivíduo, através da sua vontade, influenciar outra pessoa que tenha o desejo de ser influenciada. Isso é muito importante a gente entender. A ideia principal de Mesmer era a ação no fluido cósmico universal, fazendo as modificações desse fluido para magnetizar uma pessoa que desejava essa magnetização. E o que acontecia com essa pessoa magnetizada? Através da sugestão, né, magnética, ela aceitava essa orientação magnética e automaticamente a pessoa, fazia com que o seu campo se magnetizasse, forçando suas células a trabalharem de forma adequada. E nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos que quando os órgãos estão trabalhando de forma adequada, o fluido vital ele está equilibrado. Então, a ação do fluido cósmico universal, através da magnetização de um magnetizador e o seu sujeito, ela é desta forma. A ideia principal de Mesmer era essa, e assim ele trabalhava. Muito bem. Com o tempo, outros pesquisadores, depois de Mesmer, como Pesseguir, que ele encontrou, não é? Diz a literatura que ele, trabalhando com um adolescente, esse adolescente entrou em estado de sonambulismo, ele conseguiu dupla vista, enfim, todas essas coisas, mas quem lê um pouquinho de Mesmer vê que Mesmer conhecia tudo isso, o sonambulismo começou com ele naquela época. Então nós vamos encontrar em Pesseguir, vamos encontrar no Barão de Putete, no Bertrand, não é? Figuras que trabalharam esse magnetismo, até desembocar lá em Deleuze. Aí houve uma diferençazinha. Essa diferença que é muito importante a gente entender agora para entender o que Erasto diz lá no Livro dos Médiuns, não é? Então, por que a doutrina espírita ela teve uma expansão, uma aceitação boa na época de Kardec? Na época de Kardec, existia na França duas universidades, uma universidade materialista e uma universidade espiritualista. Então, na época dele, o que era mais aceito na sociedade era o espiritualismo. E sabemos que, num determinado momento da história, isso começou a mudar. Mudar como? O materialismo começou a imperar. A Academia de Ciência jogou para fora qualquer ideia espiritualista. Sabemos disso. E só ficou a materialista. Então, os magnetizadores da época
se adaptaram a isso. Por quê? Queriam que a sua ciência continuasse funcionando. E Deleuze, que tinha uma revista, ele chegou a uma revista de magnetizadores, ele chegou a anunciar que na revista dele não se colocaria mais nada sobre espiritualismo. Como eles fizeram para compatibilizar isso? Eles tiraram a ideia principal de Mesmer do fluido cósmico universal e lançaram a ideia de um fluido que existe no ser humano e que esse fluido sai diretamente do ser humano e vai para outro ser humano. E aí surgiram os fluidistas. Esses fluidistas, eles anunciavam que algo que o ser humano tinha de material alcançava o outro ser humano e promovia a cura, numa tentativa de adaptar ao materialismo, não é? Com isso, a ideia principal de Mesmer do fluido cósmico universal foi colocada de lado. Surgiram esses novos magnetizadores com a ideia de que eles tinham o poder sobre o magnetizado. Então, quanto mais força de vontade, quanto mais concentração eles tinham, mais eles dominavam o magnetizado, a pessoa magnetizada. Então, essa era a ideia principal deles. A escola espírita, né, do passe magnético, a aplicação do passe magnético espírita vem dessa escola fluidista. Hoje, os livros que a gente encontra são dessas escolas. Dificilmente a gente encontra aqui, agora a gente até está achando algumas traduções dos livros de Mesmer, não é? Do Marquês de Pessegu, do Barão de Poté. Esses, vocês vão ver as ideias principais de Mesmer, não é? Mas os outros para cá, eles falam, e tanto é que logo depois vem o conceito de hipnose que surgiu do mesmerismo, que o conceito de hipnose fala que é uma vontade, uma sugestão aceita pelo indivíduo, que é a mesma coisa que Mesmer fazia. Só que existia manipulação do fluido cósmico universal para a orientação, para a cura de um organismo, não é? Então, essa escola materialista, eles treinavam a força de vontade, treinavam a concentração, muitas vezes através de animais. Eles passavam horas olhando para os animais, treinando o olhar magnético, o olhar de fascinação. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar o olhar de fascinação. Então, alguns eles treinavam com animais extremamente magnéticos, animais predadores que hipnotizavam, magnetizavam suas vítimas, não é? Então eles pegavam cobra, pegavam sapo e ficavam treinando, olhando, concentrados nesses animais. Há relatos que alguns animais morriam. Sim, como Erasto anunciou no cachorro do Sr. T, não é? Há relatos também que quando o magnetizador não suportava as vibrações do animal, ele caía em convulsão. Não só o animal que também caía em convulsão, mas ele caía em convulsão, não é? Então, essa é essa magnetização que Erasto fala que é uma saturação num campo do animal. Então, é um fenômeno bem conhecido. Não há nenhum problema de você fazer um passe magnético no animal. Por quê? O passe magnético é a mesma coisa que essa magnetização que era feita? Não, não é, é completamente diferente. Não vamos entrar na teoria do passe aqui, porque isso vai ter hora para isso. Mas é completamente diferente. Mas existe um fenômeno que o médium que dá passe, é passista,
ele já pode ter experimentado, não é? Que fenômeno é esse? Quando você entra no campo de uma pessoa, se há ligação, se essa pessoa aceita essa ligação, parece que liga-se um interruptorzinho e você começa a sentir a força, a vibração passar por você. E chega num determinado momento que o campo dessa pessoa está equilibrado, recebeu o que ele precisava. E ali você sente que algo se desliga, é o momento que você sabe que você tem que sair do campo daquela pessoa. Porém, se você ficar, mesmo se você sentir esse momento e você insistir e continuar vibrando nesse campo, ele vai saturar. E aí você vai perceber que a pessoa poderá ficar irritada, poderá ficar irrequieta. Por quê? Porque você passou do limite daquele campo. E aí o próprio campo daquela pessoa tem que expulsar o excesso. O animal, ele não tem essa condição. Como diz Erasto, ele vai sendo esmagado, eletrocutado, desintegrado, então podendo chegar à morte. Então nós vamos ver que não tem sentido você dizer que não pode dar passe no animal, tá bom? Até porque você precisa de estatística. Por exemplo, quantos animais morreram recebendo um passe? Todos os animais que receberam um passe morreram? Sim, então pode ser que o passe magnético tenha realmente esse efeito colateral. Bom, mas diante de 10, um não morreu. Então, nem todo mundo morre, nem todo animal morre com passe magnético. Existe essa estatística? Existe esse trabalho? Não. O que nós temos? A maioria dos animais que recebem passe magnético melhoram da sua problemática. Então, nós podemos dizer que, concluindo o nosso estudo, o animal não tem mediunidade, ele não é médium, porque ele não serve de meio de comunicação entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado. O animal tem sensibilidade, ele percebe os espíritos, isso sem problema algum. O animal, ele pode receber passe magnético? Sim, sem problema algum, porque o passe é algo diferente de uma magnetização, como descreveu no capítulo o Erasto. Tá bom? E se você tem um animal, saiba, quanto mais carinho você der a esse animal, quanto mais você conviver com ele, nas horas boas, nas horas ruins, ele vai te retribuir, ele vai estar junto com você. É um amor que eu tenho certeza ele é infinito. Você vai andar com esse animal talvez para o infinito, se você quiser. E ele, eu tenho certeza, ele tem vontade de estar sempre ao seu lado. Tá bom? Então, eu vou aproveitar agora que nós estamos falando de animal e vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Olha que eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o meu animalzinho. Esse aqui é o amor daqui da nossa casa. As meninas aqui, minha esposa e minhas filhas, o chamam de Léo. Leonardo, o nome dele. E eu o chamo de Shahjahan. Esse é o meu Shahjahan, é o meu amiguinho, meu amigo de todas as horas. Me acorda todo dia, onde eu vou ele vai atrás, né? Então, se vocês têm o seu animalzinho, trate muito bem dele, ame bastante, né? E se tiver problema, água fluidificada, passe magnético, isso é muito importante. Um abraço para vocês, tudo de bom.